Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Aliança Eterna. Hoje estamos aqui com a nossa convidada Jéssica Barros, onde eu tive o prazer de poder fotografar o seu casamento, o casamento da Jéssica, do Hermes. Tive o prazer de fazer o seu ensaio de pré-wedding. E hoje a Jéssica, como convidada especial nossa aqui hoje nesse podcast, ela traz uma história linda que vai poder impactar a sua vida. Alguns anos atrás, a Jéssica teve uma depressão muito profunda, onde ela teve um encontro com Deus, onde ela teve a sua vida restaurada, teve o seu casamento restaurado e hoje ela é pregadora da palavra de Deus. Jéssica, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A paz do Senhor, Cleve. Para mim é uma alegria poder estar aqui nessa noite. Eu quero desde já cumprimentar todo o público com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo nesse podcast que irá edificar vidas. E desde já eu quero convidar você a se inscrever nesse podcast, a curtir esses vídeos e também espalhar, porque você fazendo isso, você estará fazendo algo para o reino e não para cada um de nós. Então seja muito bem-vindo no podcast Aliança Eterna. Jéssica, muito prazer novamente. Prazer é meu. Jéssica, eu olhando para trás, o que Deus já fez, o que Deus transformou a sua vida, olhando para trás, hoje, parando e refletindo tudo o que Deus já presenciou para você, o que você tem para nos falar? Olha, Kleber, hoje, olhando para a minha vida atual, eu sou uma pessoa alcançada pela misericórdia de Deus. E eu costumo dizer que o que eu vivo hoje não tem comparação ao que eu vivi no meu passado. Porque estar na presença de Deus é algo maravilhoso. E o que Deus fez, né? Não só na minha vida, mas o que Ele irá fazer a partir desse trabalho, que vai falar de aliança, vai falar sobre o casamento, mas trazendo para a minha vida hoje, estar na presença de Deus é algo sobrenatural. E isso mudou a minha vida. A Jéssica do passado era uma menina totalmente, muitas das vezes a gente mostrava-se alegre, sorridente, para todos verem, mas é como um ditado que muitos dizem, era muita aparência. Nas redes sociais, a Jéssica era uma menina alegre, amiga de todos, mas no secreto, só Deus sabe o que a gente passou, quem realmente eu era, as marcas que a gente carrega, muitas das vezes as feridas que a gente carrega. E hoje, de tudo que Deus fez na minha vida, hoje eu sou uma pessoa muito feliz. E tudo isso porque a presença de Deus está sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu casamento. E eu costumo dar sempre esse conselho: eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. E se eu posso aqui desde já deixar uma palavra para a tua vida: escolha estar diante da presença de Deus. Amém. Independente de religião, hoje eu sou uma pessoa alcançada pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém. Jéssica, quem é a Jéssica hoje, profissionalmente? Jéssica, o que você faz hoje profissionalmente? Olha, profissionalmente, primeiramente, eu trabalho com o meu canal no YouTube. Ali nós temos um canal onde eu deixo a palavra do Senhor, pregações, ministrações, orações. E atualmente também eu sou auxiliar de escritório. Trabalho em uma casa de tintas na cidade de Aguaí e gosto muito do que eu faço. Amo trabalhar com o público, com o atendimento. Então, profissionalmente hoje, eu estou trabalhando em duas áreas. Primeiro, na área com a internet, né, que seria as redes sociais, que é a parte do canal no YouTube. E também, profissionalmente, na cidade, eu trabalho em uma casa de tintas, no caso, em uma loja. Sim. Jéssica, quais foram os sinais que você teve, aparentemente, que você estava entrando numa depressão? Qual foi o início de tudo isso? Isso é um ponto muito bom, né, da gente falar. Sim. Porque eu estava falando aqui sobre hoje estar tão feliz na presença de Deus, mas a verdade, Kleber, é que para viver a alegria do hoje, só nós sabemos o que a gente já passou. Sim. E é um ponto muito legal da gente falar aqui, porque talvez tenha alguém hoje que estará assistindo esse vídeo e talvez tenha passado ou está passando o que eu já passei. Sim. Kleber, imagina uma menina que tinha amigos, um relacionamento, nem um relacionamento é perfeito, já que a gente está falando aqui de um tópico também de casamento, nem um relacionamento é perfeito, mas eu comecei a desconfiar pelos sintomas.
A primeira coisa, você começa a não ter mais alegria. Uma pessoa que é totalmente alegre, agora ela passa a chorar muito. Você já não tem... Existe, né, o quadro da depressão que tira tuas forças. E no meu caso, estou aqui para contar o meu testemunho, eu comecei a perceber quando eu já não tinha ânimo mais, Kleber. Eu, como esposa dentro de casa, eu já não queria mais lavar a louça. Eu, na verdade, não é que eu não queria, eu não tinha forças. O lavar a louça, para mim, é como se fosse trabalhar descarregando um caminhão de laranja, para você entender. Eu não tinha forças para me cuidar, uma menina que sempre foi, anos atrás, muito vaidosa, gostava de se cuidar, já não gostava mais de se cuidar, nem mesmo da aparência. E também eu sentia muitas dores no corpo, por todos os lados, a cabeça doía, a pressão ela aumentava, e com isso você vai tendo crise de ansiedades. E essas crises de ansiedade, ela vai trazendo ali a pressão arterial, ela modifica, você começa a chorar constantemente, porque isso te traz um medo. Quem enfrenta uma crise de ansiedade, tem pessoas que a garganta ela seca, tem pessoas que se tremem, tem pessoas que têm crise de desmaio, depende muito do grau que isso estava. Então, quando eu percebi que eu não estava bem, a primeira coisa que você faz, correr no pronto-socorro. Então, quando eu corria no pronto-socorro, a primeira coisa que o médico dizia era: você está com uma crise de ansiedade. E ali eles medicavam conforme eles podiam, mas o certo é procurar socorro no médico certo. Um psicólogo, um psiquiatra que cuida dessa parte. Então, os primeiros sintomas, quando eu me vi entrando num quadro de depressão, quando as coisas dentro de casa não estavam bem. Porque no trabalho a gente consegue fingir, vamos falar a verdade? Sim, no trabalho a gente precisa ser profissional. Então a gente coloca o sorriso no rosto aonde não tem. A gente trata bem as pessoas como se nada tivesse acontecendo. Mas a pressão do dia, Kleber, o estar triste, mas estar sorrindo para todo mundo ver. Então você vai trazendo aquela opressão, aquela carga. A gente coloca uma máscara, exatamente. Né? A gente coloca uma máscara de que tudo está bem. E a depressão, ela atinge, né, o neuro, ela atinge a mente. Então ali você chega com a mente cansada, porque você fica o dia todo com uma máscara, tentando ser aquilo que você não está conseguindo ser. Você não está bem. O psicológico não está bem. A nossa mente não está bem, o nosso espiritual, isso afeta o nosso espiritual. E aí você tenta ser perto das pessoas, você tenta vestir uma máscara e você não, tá tudo bem. Você tem crise de ansiedade, você vai, toma uma água e tá tudo bem. Só que quando você chega em casa, você sente o peso. A canseira emocional, a canseira física, a canseira da mente. E aí, geralmente quem está do teu lado, aquele que está mais perto de você, vai sentir isso, que você não tá bem. Então aí quando você chega em casa, você só quer deitar. Porque é como se você tivesse trabalhado o dia todo em um sol quente. E no meu caso, quando eu passei por esse processo, eu trabalhava como secretária. Então era uma rotina normal de trabalho, de uma ligação, de um atendimento, de vender, de fazer a parte administrativa da empresa. Mas eu chegava em casa quebrada, como se eu tivesse trabalhado numa roça, como um trabalhador que ficou o dia inteiro no sol quente. E isso para mim me cansava. Aí eu chegava em casa, eu só queria dormir, descansar, as dores que não passavam. E aí até mesmo isso afetou a minha vida no tomar banho, já era uma coisa difícil de fazer. E isso aqui não é falar de relaxadamente, não. É mostrar que quando algo está aprofundado, você perde totalmente o controle. A tua mente não está bem. Você não consegue ser uma boa esposa, você não consegue ser uma boa filha, você não consegue estar bem. Porque a depressão, ela faz isso. Ela mexe no nosso psicológico, na nossa mente de uma tal maneira que pessoas olham e falam, frescura. Mas aproveitando essa oportunidade, eu quero dizer que eu entendo. E se eu posso dar um conselho peça ajuda. Porque nem tudo é Deus. Deus, ele é tudo em nossa vida. Mas Deus, ele deixou os médicos. E os médicos, ele foi feito, ele trabalha, ele estuda para cuidar de quem? De quem está doente. Sim. Médico não foi feito para o são, médico foi feito para quem está doente. E quem carrega uma depressão está doente da mente. E eu não estou falando isso aqui para assustar ninguém, mas para falar que nos dias de hoje a depressão é algo comum e as pessoas estão banalizando. Não, não existe mais a depressão. Não é frescura. Não, é falta de vontade. Não, a pessoa não quer melhoras. Ela ela está relaxada, ela já não tem mais ânimo, mas quando você vai procurar ajuda, você percebe que você não está bem.
Então, se eu posso dar um conselho é analise. Você precisa se autoanalisar. Quem era você, o que está acontecendo, o porquê de tudo isso. E tudo é de pessoa para pessoa. Tem pessoas que é uma crise no casamento, tem pessoas que é uma crise no trabalho, tem pessoas que é complexo de inferioridade. Eu não sei, mas há áreas da nossa vida que traz isso. Picos de alegria, pessoas até mesmo que às vezes estão em alguns vícios, isso também traz a depressão, porque nós sabemos, né? É momentâneo, né? É momentâneo, é aquilo que você está bem, e aí de repente você muda, você se transforma. Então, se eu posso aqui desde já deixar um conselho é procure ajuda. Estou percebendo que eu não estou bem, eu não consigo, atividades simples eu não consigo mais realizá-las, procure ajuda. E tem muitas pessoas que levam isso, você é louco. Se você precisa de um psicólogo, você não está bem. E na verdade não, isso é algo muito sério. Quantas pessoas tiram a vida? Quantos jovens estão trancados dentro de um quarto hoje e só querem celular, redes sociais e acham alívio na primeira coisa que eles veem. Mas na verdade precisa de uma ajuda física, olhando, né, para a medicina, e também precisa de uma ajuda espiritual, que no meu caso foi espiritual. A minha cura ela foi espiritual. E eu ia até questionar esse momento, né? Porque nesse processo, Jéssica, como que aconteceu? Você recebeu um convite, você foi para a igreja, como que você teve esse encontro com Deus? Isso, olha, isso é muito importante, porque eu tive um encontro com Deus dentro da depressão. Dentro da depressão. Dentro da depressão. Quando eu olhava para todos os lados e eu pensava, eu estou sozinha, né? Trazendo aqui, dentro desse tema que o Senhor colocou em meu coração para falar do casamento, a área mais atingida, Kleber, foi o meu casamento. Porque, querendo ou não, quando eu estava perto de amigos, quando o dia se acabava, eu entrava para dentro de casa. Quem estava comigo? Meu esposo. Seu esposo. Diante da minha mãe, da minha parentela, da minha família, quando acabava-se o dia, tchau mãe, tchau tia, benção avó, e você entra para dentro de casa e quem está do seu lado? A tua família. Então, o meu esposo, né, o Emerson, ele foi a pessoa que mais sentiu isso. Então, quando eu entrei no quadro depressivo, eu fui procurar ajuda, fui diagnosticada. O médico disse que eu estava num quadro de depressão profunda. Depois de muitas vezes tomar medicamento por conta própria, eu tomei vitamina pensando que eu estava com alguma fraqueza. Eu procurei ajuda de todas as maneiras. E é tão sério que quando a crise de ansiedade... Olha o ponto que o Espírito Santo me faz lembrar aqui. Quando a crise era muito forte, Kleber, forte mesmo, eu pensava assim, vou tomar vários medicamentos. Porque aí melhor morrer, assim, melhor acabar com essa dor, com essa angústia, com essa tristeza, porque aí pelo menos assim eu não dou trabalho para ninguém. Porque você imagina, eu ia no pronto-socorro coisas de 4, 5 vezes na semana. Isso fazia com que o meu esposo fosse dormir tarde, preocupação na cabeça da mãe. Só que eu quero que você guarde isso. Apenas 2 pessoas sabiam do meu quadro de depressão. Apenas minha mãe e meu esposo. Eu não contei para ninguém, porque eu morri de vergonha. Vamos ser claros, vamos ser sinceros. Eu morria de vergonha. Porque uma menina que está lotada de amigos, gostava de sair, gostava de beber, gostava de estar nas baladas, em churrascos, festas. E eu não podia, a rede social não podia saber, é uma máscara. Esse tipo de doença, ela não existia nesse mundo, não existe nesse mundo, né? Rapaz, na verdade. Depressão. Então era uma crise de ansiedade, era um estado de nervoso. E aí, nesse quadro de depressão, entra o foco do meu casamento, que eu quero dizer aqui um tema que o Senhor colocou no meu coração, falar sobre o casamento, né? E agora, dentro de casa, o que saía, a palavra que tinha entre eu e meu esposo naquela época, na crise muito forte que a gente estava passando dentro do nosso relacionamento, que era um quadro de destruição. O meu casamento estava totalmente destruído. Nós já não dialogávamos mais. Só que assim, Kleber, eu quero falar algo aqui para deixar alerta a esses jovens. Dar conselho para jovens que ainda vão casar, os solteiros, você que está à espera. A realidade dos dias de hoje, Kleber, é que muitas pessoas, elas vivem um casamento de aparência nas redes sociais. Vamos entrar nessa área, se você me der liberdade para falar isso, é aquela aparência. É a Jéssica que corria no Kleber, tira foto.
Lembra quantas vezes, né, a gente fez esse trabalho? Eu quero tirar foto de 1 ano de casamento, 5 anos de casamento. E isso a gente fez vários álbuns. Não sei se você se lembra disso. Com certeza. Né? Que ano que você casou mesmo? Eu casei em 2014. 2014. Isso. Aí depois de 2014, quantas fotos a gente fez? A gente fez vídeos. E o postar é legal. O mostrar na rede social, nosso casamento tá 10. A gente é super companheiro, olha que lindo. Então quem olhava na rede social pensava, a Jéssica e o Emerson são um casal... Tá brindado. São um casal nota 10, eu se espelho nisso. Mas só Deus sabe que a gente passava na realidade dentro de casa. Então a gente entrou num ponto onde a gente começou a sair sozinhos. Ele, muitas das vezes, saía com os amigos para beber, para jogar futebol, para estar em uma mesa de truco. E eu também saía para ir em festas, churrascos. E a gente começou a se afastar bastante, a gente se afastou. E a gente chegou num ponto que o inimigo, ele entrou dentro do nosso casamento, além da depressão, que já era algo físico, a gente abriu uma porta, uma brecha muito grande, que ele conseguiu espaço, né? E eu quero usar aqui de algo espiritual. A gente foi dando brecha, e a gente casou na igreja, a gente fez um casamento, você se lembra, você fez o nosso casamento, casamos na igreja, gravamos, como se diz, a palavra que o pastor nos deu quando a gente casou na Assembleia de Deus do Belém, foi magnífica. E eu ouvia o pastor, às vezes, dando aquele ensinamento, eu falava assim, cadê tudo isso? E aí foi o ponto que a gente olhava um para o outro e o que saía lá em casa, que eu mais ouvia, na verdade, era, Jéssica, quando você melhorar, a gente vai se separar. Eu não vou te abandonar agora, porque você está num quadro de depressão, mas isso envolveu muitas coisas. Eu não posso julgar só o Emerson. A culpa é do meu esposo. Não, a culpa é nossa. Porque o casamento, ele é uma união. E chegou num ponto onde não tinha diálogo, e não ter diálogo destrói casamento. Chegou num ponto onde a gente não se importava mais com o que o outro pensava. Como o outro está. Exato. Eu vou e pronto. Então, eu também vou e pronto. A gente já não se respeitava mais nesse sentido. E nisso, o que a gente falava um pro outro é, quando eu melhorar, então a gente larga. Quando eu terminar o processo, que eu entrei num diagnóstico, né, o médico me deu um tratamento de 3 meses inicial, tomando antidepressivo, tomando os medicamentos, e você começar a tomar um medicamento, aparentemente você melhora, porque o remédio ele faz isso, ele tem esse efeito. Só que nesse estar com depressão, Deus tinha um encontro marcado comigo, a qual eu não me esperava. Aonde eu olhava e falava, perdi meu casamento, eu nunca mais vou conseguir ser a mesma pessoa. E eu olhava para dentro de casa e a gente falava, eu não te suporto mais. E aí é onde vai acontecer uma restauração, né? Que a gente vai falar isso mais à frente no nosso casamento, mas a nossa conversa era, eu não te suporto mais. E ele olhava para mim e falava, eu também não te suporto. Então faz assim, quando você melhorar da tua crise de depressão, quando você melhorar, a gente divorcia, a gente larga. E nesse processo, estou eu em casa, basicamente uma semana e pouco, quase 10 dias, para que o público entenda, começo a tomar o medicamento. E eu vejo melhoras, porque o medicamento, como eu disse para você, ele traz melhoras. Comecei a me alegrar, comecei a ficar melhor. A crise no casamento continuou, porque não era só algo com a depressão, já era algo espiritual também. A gente estava bem distante de Deus, já não orava mais, por mais que a gente casou na igreja evangélica, a gente se afastou. Ficamos 8 meses. Depois que casamos na igreja evangélica, a gente se afastou e ficamos no mundo. Não se lembrava mais de Deus e fazíamos tudo com a força do nosso braço. E aí, então, estou eu em casa, depressiva, com o diagnóstico no laudo médico. E a minha irmã, né, que na época já estava convertida, estava na igreja, hoje é uma evangelista, uma pessoa a qual Deus usa muito, né, a minha irmã Jaqueline. E ela me manda uma mensagem. E a gente já tinha muito tempo que a gente não conversava, a gente se afastou de uma tal maneira que uma não falava com a outra. Ela é minha irmã por parte de pai, eu amo muito. E ela me manda uma mensagem, Jéssica, senti de Deus. Ela já fazendo a obra na igreja, um profeta do Senhor, a qual o Senhor usa muito. E ela chegou em mim e falou, eu senti de Deus te fazer um convite. Aí eu disse, um convite? Ela disse, você não quer vir para a igreja comigo? Aí eu falei, nossa, mas estou tão distante, não tenho roupa, não tenho sapato, não tinha ânimo, não tem como, né? Imagina, uma pessoa que estava tão distante, não ia mais para a igreja, não tinha, eu falava, não tem possibilidades.
eu estou tão suja, tão distante de Deus, né? Ela disse, não, vem, se você quiser eu te empresto a roupa, ou você vem com a roupa que você tiver. Aí vai ter um culto de libertação na quarta-feira. Eu disse, eu vou. Algo que o Espírito Santo já começa a trabalhar. Um ponto que eu já quero deixar aqui como conselho. Você que está passando por isso, seja você ou a tua casa ou alguém da tua família, né, que está distante da presença de Deus, fica aqui um conselho para a tua vida, direcionado pelo Espírito Santo. O Senhor, Ele está de braços abertos. A partir do momento que você disser, Senhor, eu quero mudança, eu quero viver uma cura, eu quero viver algo novo, o que eu preciso? A gente se sente tão incapaz, mas a misericórdia, a graça de Deus, ela é algo incomparável. Né? A Bíblia diz, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, então Ele ama. Por que Deus nos ama? Não tem como explicar. Ele decidiu amar o mundo de tal maneira que Ele entrega o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O que é esse perecer? Né? E sim, herdar a vida eterna. Então eu quero dizer para você, independente de como você esteja, se convites têm chegado para você a se aproximar da presença de Deus, vai chegar uma hora que o Espírito Santo ele vai tocar de tal maneira e você não vai ter para onde correr. O coração quebrantado. O coração ele queima. Você chega ali, você está quebrantado diante de Deus, você está com sede de buscar a palavra. Exato. Deus vai falar com a gente. Exato, não é por força, não é por violência. Eu creio isso, eu creio nisso, é o toque do Espírito Santo de Deus. E nesse dia eu permiti, eu disse, eu vou. E vou falar para você, foi o eu irei, o eu vou, o sim. Eu acho maravilhoso que eu fiz na minha vida. Foi o melhor passo que eu dei na minha vida. Foi esse. Foi depois dessa decisão que eu tive encontro com Deus. Foi nesse aceitar o convite. Foi nesse abrir o coração e dizer, eu vou. Para esse convite. Às vezes a gente pensa, Kleber, que a nossa vida, a gente está vivendo às vezes crises existenciais, crise emocional. A gente está vivendo coisas do nosso relacionamento, do nosso casamento, da nossa vida cotidiana que interferem no nosso espiritual, no nosso trabalho, no nosso casamento, em todas as áreas. E a gente pensa assim, estou sozinho. E agora? Mas a verdade é que Deus, Ele sempre vai escolher alguém, Ele vai separar alguém para ter um encontro conosco. Essa é uma parte muito importante, Jéssica, que até queria deixar aqui o pessoal, se você tiver alguma dúvida, né, você deixar um comentário aqui embaixo, a gente também te responder. Porque quando a gente fala assim, eu tive um encontro com Deus, eu queria que fosse um pouco mais específico, porque as pessoas elas imaginam uma transformação do dia para a noite. Sim. Né? Então esse encontro é legal a gente ser um pouco mais específico para quem está assistindo e está precisando ter esse encontro. Exatamente. Porque quantas pessoas hoje que nasceram na igreja, nasceram em berço evangélico e não teve um encontro até hoje com Deus. E quando você sai, se você se afastou, foi para o mundo, voltou com o coração quebrantado e você teve um encontro. Como que funciona esse encontro? Como que aconteceu na sua vida esse encontro? Sim, vamos falar sobre isso. Diante desse convite, estou eu com a roupa que eu tinha, né? Simplesmente coloquei um vestido e falei, vou para o culto. E era um culto de libertação. Então, o meu encontro foi num culto em uma Assembleia de Deus, num culto de libertação. Esse foi o meu encontro com Deus. Você não se preocupou com a roupa? Não me preocupei. Com o carro? Com sapato? Nada. Com Bíblia? Com cabelo? Nada. E nem com maquiagem? Nada. Nesse dia, não. Porque quando Deus decide marcar a nossa vida, nós pensamos assim, eu preciso estar preparado. Para me encontrar com Deus, para eu começar a caminhar com Deus, eu tenho que parar de beber, eu tenho que deixar os meus vícios, eu tenho que deixar as minhas manias. Não, eu não sou bom o suficiente, Kleber. A gente não está pronto nunca para ter o um encontro com Deus. Ele marca esse encontro e a misericórdia dele, a graça dele nos envolve de tal maneira que ele faz um avivamento em nós. Que avivamento é esse? Transformação de vida. E essa transformação, ela é com a caminhada. Essa transformação ela é ao decorrer dos dias. Tem muitas pessoas que têm medo de estar em uma igreja, de estar mais próximo de Deus,
porque não, eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que mudar o meu jeito, eu tenho que mudar a minha roupa. E na verdade não. Você tem que dar um passo e dizer, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Porque a parte da libertação, quem vai fazer é Ele. Entendeu? Tem muitas pessoas se preocupando, como que eu vou, que roupa que eu vou. E nós vamos ver aí, João Batista, quando pregava a palavra do Senhor num deserto, não tinha microfone. E ele vestia roupas, né, de pele de animais. E você vê ali que, imagina a mulher do fluxo de sangue, que é contada na Bíblia, que teve encontro com Jesus. A mulher passou 12 anos. 12 anos com uma enfermidade. 12 anos, igreja. Irmãos, público. 12 anos enferma, diagnosticada ali, né, que ela correu atrás da medicina, quantos anos? Impura, considerada pela sociedade impura, incapaz, não pode, totalmente diante da sociedade suja, porque ela tinha um fluxo de sangue, algo que não parava há 12 anos, ela estava impura para tocar em Jesus, ela não poderia tocar em Jesus, mas ela faz o quê? Pela fé. A fé dela foi muito... Pela fé, se eu tão somente tocar na orla, porque ela reconhece, eu não posso tocar nele. Porque perante a lei, naquela época, né, dentro de Levíticos ali, as leis de Moisés, você não pode tocar. Porque em quem ela tocasse, essa pessoa ficaria impura. Aí o que ela faz? Olha a fé dessa mulher. Então eu não vou tocar nele, sem conhecer Jesus. Porque se eu tocar nele, eu posso deixar dele impuro. Mas ela vai entender algo. Que pela fé dela, quando ela toca em Jesus, não é ela que vai deixar Jesus impuro. Mas é Jesus que, através da sua pureza, vai trazer essa pureza para a vida dela, vai limpá-la, vai restaurá-la e vai curá-la. A Bíblia diz que ela toca. Quando ela toca na orla, imediatamente ela é curada. E é isso que eu vivi. Comigo foi de imediato. Eu falo que quando eu fui, foi um convite. E eu cheguei na igreja, sentei no meu cantinho, baixei minha cabeça. Aquele dia eu chorei muito, porque quando a gente está tão distante de Deus, quando a gente ouve uma palavra, a gente ouve as crianças adorando, nós sentimos a presença de Deus, o que nós sentimos é arrependimento. Eu falo que quem vem, que tem um encontro com o Senhor, a primeira coisa que o Espírito nos faz entender é se arrepender. E aquele dia eu só chorava. Eu queria um abraço, e aquele dia ninguém me abraçou fisicamente, mas a presença dele me abraçou. E no meio do culto, durante a pregação, um profeta no meio do culto. Isso aqui para quem não tem fé, talvez não acredite, mas é a realidade do meu testemunho. No meio do culto, o pregador não sabia meu nome, porque ele não era de Aguaí. Esse pastor, ele vem de Conchal, outra cidade. E ele chega em mim, fala, moça, de óculos. Eu de óculos, abaixada a cabeça, ele levanta a cabeça. Deus quer falar contigo. E eu me levantei, olhei para ele com muito vergonha, muito medo de ser exposta, porque o maior medo das pessoas é, vou fazer o que na igreja, né? Principalmente as pessoas que são evangélicas, e se eu cair? Isso é um medo que muitas pessoas têm. Mas e se Deus me envergonhar? Mas a realidade, o que Deus queria era que eu entendesse que enquanto ninguém estava me enxergando, ninguém me via num quadro depressivo, Ele me enxergava. Enquanto o meu cenário mostrava assim, terminando esse quadro de depressão, você melhorando, quando o remédio fazer efeito, você não tem mais um casamento. Deus olhava para mim e dizia assim, eu vou começar algo novo na sua vida. E nesse dia, esse profeta olhou para mim e disse, eu não sei seu nome, mas Deus manda eu te dizer. Isso aqui não foi brincadeira, eu vivi isso. As pessoas que viram a minha caminhada com Deus, a minha irmã que me chamou, né, para estar no culto, presenciou isso. E ele simplesmente me disse, Deus está te curando hoje de uma depressão profunda. Aquilo para mim foi um choque. Porque você imagina, alguém que não estava indo na igreja, alguém que estava distante da presença de Deus. Nem a sua irmã sabia. Não, ninguém sabia, era minha mãe e meu esposo. E Deus, né? E eu regalei o olho, fiquei bem assustada. Ele disse, Deus está te curando. Você crê que Deus está te curando da depressão que você entrou aqui? E automaticamente você balança a cabeça que sim, mas sem entender nada. E eu me lembro dele vir do altar e chegar perto de mim, colocar as mãos sobre a minha cabeça, e naquele momento ele ministrou a cura. Ele disse, em nome de Jesus, seja curada dessa depressão. E eu me lembro dele dizer, no nome de Jesus, e expulsou aquilo, e automaticamente um peso que estava sobre as minhas costas, eu senti um peso saindo, como um alívio, sabe? Como se algo saísse, aquele peso mesmo saísse.
E eu só sentia uma graça, um envolver do Espírito Santo. Mas aí foi o start de Deus na minha vida. E ele me disse, você crê? Eu disse, creio. Ele disse assim para mim, para você saber que é Deus, a partir de hoje não toma mais remédio. Porque você está tomando remédio. Tem medicamentos. Deus fala comigo, tem medicamentos que você está tomando. Mas o Senhor disse para você, pela tua fé, você já recebeu a tua cura. Não tome mais. Não precisa mais tomar o medicamento. Só que na nossa cabeça passa dúvida. Porque eu falei, eu acabei de sair do médico, acabei de gastar dinheiro com o medicamento, como não tomar mais medicamento? E aí eu me lembro de, na mente, questionar. Não, então se Deus me curou, e se esse profeta, esse homem é Deus falando, eu não vou tomar mais. Então eu não vou tomar esse remédio. Eu quero ver se realmente Deus me curou. E nisso ele virou as costas e foi como se estivesse saindo. Quando ele foi para sair, ele voltou. Quando ele voltou, ele falou assim, ó, olha para aquele altar. Então nesse dia, Deus me curou e entregou o meu chamado. Então eu falo que a partir deste dia foi a primeira vez que eu pude ouvir a voz de Deus através de alguém. E, Jéssica, por que você teve um encontro com Deus aí? Porque eu nunca imaginei que eu poderia ser curada, um tratamento onde o diagnóstico, né, o tratamento era de 3 meses, Deus me curou em dias e disse para mim, você está curada. E você poder ouvir de um Deus, através de um profeta. Você estava na balada, na bebida, totalmente distante de Deus e ele usar da vida de alguém para dizer assim, ó, olha para aquele altar. E você olhar para o altar da igreja e ele fala assim, ó, você vai ser pregadora da palavra. Você tá vendo aquele altar? E ele do meu lado, eu olhando o altar, ele dizia assim para mim, você vai pregar lá. Eu fico imaginando a cena hoje, Jéssica, esse pregador hoje vendo você, hoje pregando. Meu Deus, ele é um amigo altar, de dentro de casa. Né? Porque da mesma forma que Deus usa ele, ele também quer a permissão, Exatamente. né? Então, assim, muito obrigado, Deus, por ter me usado. Exatamente. Muito obrigado. Pastor Cleiton, ele é uma bênção, é um amigo nosso. E hoje ele é uma das pessoas que mais abençoa o meu ministério, abençoa muito o meu ministério. Nos leva em congressos, sempre está dando testemunho da nossa vida, porque ele fez parte disso. Né? Mas que toda a honra e toda a glória sempre seja para Deus. Amém. Né? Porque o profeta ele é só um instrumento. Um instrumento. Exato. Mas o mais legal aqui agora, pessoal, porque nesse encontro com Deus, né, Jéssica, você também teve alguns desafios, né? Com certeza. Né? Muitos, Cleber. Nem tudo é lindo. Exatamente. Né? A partir do momento que você teve essa transformação, como que foi esse período de transformação espiritualmente, dentro do casamento? Como que Sim. você... Não é fácil. Olha, a partir daí você volta para casa. É a realidade, né? É a realidade. Eu recebi uma palavra de Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta, quero te trazer o público para dentro dessa conversa agora. Quem ouviu que Deus tinha uma promessa na minha vida? Eu. Jéssica. Meu esposo estava comigo? Minha mãe estava comigo? Minha família naquele dia estava comigo? Não. Só tinha eu, os irmãos da igreja e a minha irmã, mas até então, naquele ponto, nós estávamos distantes. E o maior desafio que você tem a partir daí eu vou crer na palavra que eu acabei de receber, ou eu vou olhar para a minha realidade dentro de casa. Porque o que acontece com muitos hoje, quantos recebem a palavra dentro da igreja, mas quando chega na realidade, ela simplesmente para. É isso. E aí, Jéssica, olha para o altar, e você olha, você vai ser pregadora. Eu te vejo pregando ali. Te diz o Senhor, eu te escolhi para pregar, para pessoas, para as nações, e você vai ter um ministério da palavra. Só que ele vai embora, o profeta ele entrega, ele é um instrumento usado por Deus, e ele volta para a cidade dele. Só que eu quando saí daquela igreja, eu saí direcionada debaixo de uma palavra. Você está entendendo? E a partir do momento que Deus avisa você que você é um escolhido, que você é alguém que ele tem um propósito, um chamado, você não é o mesmo, a não ser que você não tenha fé, você não queira. Mas eu preciso entregar uma palavra para a vida de alguém aqui. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo no dia de hoje, mas o Senhor, Ele fala comigo e com você neste momento. O que Ele diz para mim e para você? Ele tem algo para a sua vida. Ele tem coisas novas para o teu ministério, para a tua casa. Não é em vão este podcast.
Não é em vão essa palavra, essa conversa no dia de hoje. E se eu posso, direcionada pelo Espírito Santo, eu vou fazer isso. Eu quero dizer para você, independente do que você esteja passando, independente de onde está a sua crise, talvez seja familiar, seja com os filhos, seja no teu casamento, o Senhor está dizendo no dia de hoje, eu tenho algo novo para fazer na sua vida. Eu tenho um encontro com você. Basta você dar essa liberdade, você crer. E eu libero uma palavra para a sua vida. O Senhor, Ele permitiu você de entrar nesse vídeo, estar nesse podcast, também nos demais vídeos, porque Ele tem algo a tratar com você. E no dia de hoje, a primeira coisa que Ele quer dizer para você, que a aliança eterna que você venha ter, primeiramente, seja com Ele. Com Deus. Né? Com Deus. Porque a partir do momento que a gente tem uma aliança com Deus, o nosso relacionamento vai bem, com os nossos filhos vai bem. Primeiro, quando a gente cuida do nosso espiritual. Quando eu cuido do meu espiritual, toda a minha carne, ela passa a estar bem. E como foi? Qual foi o maior desafio, Kleber? É voltar para casa. Voltar para casa e deixar o medicamento de lado? Voltar para casa e não tomar mais o medicamento? Mas nisso gera dúvidas. Eu tomo ou não tomo? Foi Deus ou não foi Deus? Será que Ele me curou? E aí começam as dúvidas, o será. Só que neste momento, eu não sei nem se é a palavra certa, mas eu fiz prova de Deus. Não, nunca gostei desse negócio de falar, coloquei Deus contra a parede. Não. Em pensamento eu disse, Senhor, se o Senhor me curou, então na próxima quarta-feira eu vou de novo no culto. Porque eu pensava assim, se Ele me curou, eu vou de novo para agradecer, eu vou para estar lá. Eu quero ver se realmente Ele curou. E eu parei o medicamento. Porque a palavra do profeta é, para o medicamento. Eu parei. E eu percebi, isso foi numa quarta-feira, eu percebi que a quinta, a sexta, o sábado, o domingo, eu estava bem, sem medicamento. Quando foi na terça-feira, a minha irmã manda mensagem de novo. Jéssica, segundo dia da campanha. Libertação, vamos? Vamos. E aí, Kleber, eu perdi a quantidade de quarta-feiras que eu entrei e saí. E isso foi no ano de 2019. E nós estamos no ano de 2025 e já fazem mais de 4 anos. Que de quarta em quarta-feira eu nunca mais me afastei da presença de Deus. Tem buscado a palavra. Tenho buscado. Tem Nunca mais me afastei. Tem estudado, né? Exatamente. Porque quando a gente fala em transformação, as pessoas não é somente o ir para a igreja, Exatamente. é buscar a Deus, Exatamente. né, em Se oração, permitir em Ele jejum. fazer essa libertação, essa transformação em Isso. nossa vida, né? Exatamente. Mas o ponto importante aqui que a gente também começou a falar é sobre a transformação na vida do seu esposo. Vamos lá. Né? Isso é Vamos uma falar sobre parte isso. muito importante também, né? Exato. Então o desafio foi esse, crer na palavra, que é difícil, e o estar na realidade do cenário, que é o que você falou agora. Já que você percebe que Deus encaixa, né? Esse podcast, Ele encaixa essa conversa, a gente sente Deus aqui, a gente vê que as coisas se unem. E aí que tá o difícil. Porque você tem uma palavra, Deus te escolheu para ser pregadora, você está curada. Eu vivi essa cura, Deus realmente me curou naquele dia, porque eu nunca mais tive quadro de depressão, para honra e glória de Jesus. Não precisei tomar mais medicamento, foi só aquela semana. E agora olha o que é mais engraçado. A palavra que eu tinha dentro de casa, que trazia maldição, que trazia ali... O que o inimigo queria era, quando você melhorar da depressão, vocês largam. Eu destruo. Não tem mais casamento. E quando eu melhorei da depressão, Deus transformou a minha vida. Amém. Quando eu melhorei da depressão, Deus começou a trazer mudança para dentro do meu relacionamento. E a parte difícil foi que quando eu me converti, quando eu vim, quando eu aceitei, né, quando eu reconciliei com Jesus, o Emerson não veio comigo. Então isso foi uma parte muito difícil também. Deus me curou de uma depressão para eu ter forças para agora começar a batalhar pelo meu casamento e batalhar pelo meu esposo. E a gente entra no propósito aqui do casamento, que é o não desistir, Kleber. Porque agora você imagina uma menina que começa a mudar os hábitos. Uma pessoa que bebia, não quer beber mais. O Espírito vai te transformando. Uma pessoa que gostava de ir para festas, não quer mais ir para festas. Porque o Espírito vai te trazendo uma transformação. E o meu esposo continuou tendo a mesma vida. Então agora você tem uma pessoa que está procurando a luz, a presença de Deus, e uma pessoa que não quer. E você pensa assim, tô sozinha. Não tá. Você tem o Pai,
o Filho e o Espírito Santo do teu lado. E essa foi a mudança, é você começar a não querer mais, você passa a não querer mais estar em lugares onde você ia, e isso tudo pelo Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, ele nos muda, ele nos transforma. E você olhar para dentro de casa e o esposo continuar bebendo, o casamento continuar destruturado, o diálogo ainda não acontecer, porque antes da transformação, do Senhor entregar sabedoria para mim como esposa, eu tive que passar por muita mudança. Eu era uma pessoa que não liberava perdão, eu era uma pessoa que tudo tinha que ser do meu jeito, eu era uma pessoa que ou é assim ou eu não quero. E Deus primeiro trabalhou em mim, me transformou para depois trazer o meu esposo. Então, muitas vezes a gente acha que a culpa exatamente, só é de quem está do do nosso próximo, lado. exatamente. E nas maiores crises de casamento que a gente tem é isso. A culpa é sempre sua. Você precisa mudar. Você precisa ser melhor. Você precisa entregar mais carinho, mais afeto. Mas muitas das vezes nós não vemos que nós precisamos de mudança. Nós também precisamos de mudança. Eu era uma pessoa que totalmente sufocava o Emerson, né, com ciúmes. Era algo bem complicado. Mas Jesus me transformou e aos poucos foi trabalhando na vida do Emerson. E aí chegou um ponto, Kleber, que eu não cansei de lutar com a força dos meus braços. A gente brigava, ele chegava em casa 2, 3 horas da manhã. Pensa numa crise dentro do casamento. Aonde ele bebia, aonde ele ficava numa mesa de jogatina de truco, aonde ele me deixava sozinha. E agora, de repente, ele chega em casa e quando ele chegava, em vez de eu brigar, eu estava de joelhos dobrados orando pela vida dele. Eu permiti a mudança de Deus, eu mudei. O Senhor falava comigo, feche a boca, deixa eu fazer. Mas a gente quer fazer com a força do nosso braço, a gente quer fazer do nosso jeito. E aí ele começava a chegar em casa de madrugada, eu deixava a comida pronta, eu tentava ser a esposa, a melhor esposa que eu conseguisse ser, porque ninguém é perfeito, nenhum casamento é perfeito. E em vez de eu brigar, da gente discutir, eu estava de joelhos dobrados pela vida do meu esposo. Essa é a verdade. A reflexão que ele via em você era Jesus. Exatamente. E ele continuou bebendo, permaneceu ainda não querendo ir para a igreja, não querendo estar na presença de Deus. Só que teve um dia que o mesmo encontro que eu tive, Deus esteve com ele. Porque ele olhava e falava assim, a minha vida não se encaixa. Porque a minha esposa está mudando. A minha esposa se tornou uma pessoa melhor. A minha esposa hoje tem sabedoria. A minha esposa começou a caminhar com Deus, está entrando em algo com o ministério da palavra. E agora? Tem um ponto muito importante também, né? Sim. Como eu já conheço, né, o casal há um bom tempo, Sim. Os pais deles também já é evangélico. É evangélico. Né? A minha sogra, né, a Fátima e o Paulo, eles vêm, né, são pioneiros do Ministério do Belém há muitos anos e eles oraram muito pela minha vida. Eu era alguém improvável. Todo mundo olhava e dizia, ela, né, menino que ia para os cultos, participava do grupo de jovens, se afastou, me conheceu e ninguém imaginava que Deus tinha um propósito na nossa vida, ninguém imaginava. É um cenário improvável. Foi como no caso de Maria, quando o anjo Gabriel aparece para Maria e diz, Maria, você vai gerar o Filho de Deus. Você tem noção disso, Kleber? Você tem noção do que é isso? Uma menina, vamos falar assim, uma moça jovem, uma jovem que estava noiva de um homem chamado José. Um anjo chamado Gabriel aparecer para ela e falar, agraciada és tu. Como assim? Deus achou graça em você e você vai gerar. Você imagina a cabeça de Maria? Não, mas não tem como, eu não conheço varão. Eu não sou casada, eu não conheço varão. Como que acontecerá isso? Eu imagino quantas dúvidas, mas você vê o anjo falando, descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo vai gerar o novo de Deus na sua vida. O Espírito Santo descerá sobre ti, o poder dele vai te cobrir e você vai gerar algo do Espírito Santo. É isso que Deus faz sobre casamento, sobre a vida de filhos, sobre a vida de pessoas. O Espírito dele desce sobre cada um de nós e ele transforma, ele traz o novo. E o que nós temos que fazer? Como Maria, diz no livro de Lucas, né? Quando o anjo desce ali, o anjo Gabriel, e fala com Maria, Maria entende, não, se é Deus quem vai fazer,
Se Ele tem isso para eu gerar, e ela vai gerar, né, o Salvador da humanidade, que é Jesus Cristo, ela diz, eis-me aqui. Né, simplificando, eu estou aqui, eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim a tua vontade. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Ele tem transformação para o teu casamento, Ele tem algo novo, mas a palavra neste momento direcionada é, você está disposto a dizer, eu estou aqui, cumpra em mim a tua vontade, cumpra em mim o teu querer, Senhor. E foi isso que a gente fez, nós simplesmente levantamos a nossa mão, e é isso que o Senhor tem, é isso que o Senhor quer que eu gere. O que o Senhor quer fazer na minha vida? O que o Senhor tem para o meu casamento, Senhor? E eu pude ver a restauração de Deus entrando na minha casa. As brigas cessando, as guerras cessando, a transformação na minha vida, a transformação na vida do Emerson. E Deus foi mudando até que um dia que ele não conseguiu mais batalhar contra a carne, né? O Espírito, o propósito, a palavra de Deus estava sobre nós e então ele se rendeu. E ele foi num culto comigo, depois de muitos nãos, fica aqui uma palavra para a tua vida, mãe, irmã que me ouve neste momento, não desista da tua casa. Não desista do teu casamento. Persista no teu casamento. Se eu posso deixar aqui uma palavra, um conselho não desista. Um conselho que eu consigo, não desista do teu casamento. Persista. O máximo que você conseguir fazer, se doar, o que você puder fazer, por isso batalhe, né? Persista. Porque eu creio que a partir dessa conversa, deste podcast, Deus irá direcionar a tua vida. E eu profetizo, em nome de Jesus, restauração para casamentos, Kleber, né? Em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar o seu lar através dessa palavra. E o Emerson veio. Não conseguiu batalhar, maior foi a palavra de Deus, maior foi a presença de Deus em nosso lar, e o Emerson se rendeu, reconciliou com Cristo, e o Senhor começou aí a fase do nosso ministério, do meu ministério, e hoje eu sou uma pessoa curada de uma depressão, sou uma pessoa que vi a transformação do Espírito Santo sobre a minha vida, e isso com o trabalhar dele. Eu não consigo, eu não posso, mas o Espírito Santo tem poder para fazer isso. O mesmo Espírito Santo que envolveu Maria para ela dar à luz sendo virgem, e Jesus vindo na humanidade, esse mesmo Espírito pode transformar famílias, pode transformar casas, transformar casamentos. E esse podcast, né, Aliança Eterna, ele vai fazer isso. Kleber, ele vai falar com pessoas, ele vai falar com famílias, ele vai falar com mães, vai falar com casamentos. E muitas pessoas serão edificadas. Amém. Creia nisso, em nome de Jesus. A ideia sempre vai ser essa, trazer histórias reais. Deus né? é bom, Deus é maravilhoso. O podcast Aliança Eterna, ele tem os 3 pilares, né? A vida espiritual, a vida familiar e a vida profissional. E eu creio que você entendeu o que aconteceu na vida da Jéssica. Né? Porque qual foi o primeiro pilar que Deus precisou trabalhar? Na vida espiritual. Exatamente. Através da vida espiritual, a vida familiar. Exatamente. Depois vem a vida o quê? Profissional. Hoje a Jéssica também já tem um canal no YouTube. Sim. Né? Onde toda semana, né? A gente vai postando os vídeos. Vai postando os vídeos. Sim. E Deus vai trabalhando a cada dia. Então a ideia desse canal hoje, né, com certeza é isso. Trazer para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, dicas, né, direcionamento da palavra de Deus, testemunhos de vida. Exato. Isso é muito forte. Tem muitas pessoas hoje que estão com depressão. Tem muitas pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Exatamente. Tem muitas pessoas que estão precisando ouvir. Porque tem muitas pessoas que não têm força nem para ir na igreja buscar. Exatamente. Quantas pessoas falam assim, eu oro em casa. Mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, não é direcionado. Não é a mesma coisa. Se você continuasse orando em casa, Deus ia usar alguém para falar com você naquele dia do culto? Não ia. Na verdade, a única maneira de conversar com Deus é através da oração. Através da oração. Não tem o WhatsApp de Deus, não tem o Instagram de Deus, não tem rede social de Deus. A única maneira de se comunicar com Deus é através da oração. Porque assim, tem um fato que é muito importante, mas quando você precisa de dinheiro, você vai aonde? No banco. No banco. Quando você está com fome, você vai aonde? Sabe onde recorrer, no restaurante. E quando você está com falta de fé, quando você quer uma intimidade com Deus, você vai aonde? Temos que correr para os pés do Senhor, não tem outro
outro caminho, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Tem que passar por Ele. É muito forte. É muito forte. É muito forte. Jéssica, só para a gente encerrar esse podcast aqui, se você quer deixar uma dica, um direcionamento, uma palavra para uma pessoa que está enfrentando, né, essa depressão, essa crise na família, deixa uma palavra para eles, uma palavra de conforto, uma palavra direcionada, uma palavra que realmente vem de Deus. Sim, vamos lá. Eu só queria voltar em algo, se você permitir aqui, para falar para a igreja hoje, né, que hoje a Jéssica é uma pregadora da palavra, né? Ministra o evangelho, e isso também é graça e misericórdia de Deus, para deixar claro que se cumpriu as duas promessas que o profeta entregou, que é a cura da depressão e o pregar a palavra. Isso se cumpriu, né? Deus é maravilhoso. Então hoje eu prego a palavra, ministro, e o Senhor tem feito grandes coisas, não só na minha vida, mas também na vida do meu esposo. Somos pregadores. E olha para você ver, por mais que os pilares estavam todos desestruturados, o Senhor entrou, a presença dele entrou, e hoje eu tenho um casamento restaurado. Amém. Transformado. E para você que está enfrentando talvez uma crise de depressão, você tem notado, a partir dessa conversa, desse podcast, você notou que você não está bem, né, mentalmente, você não está bem fisicamente, e em algum ponto dessa nossa conversa você sentiu, olha, eu acho que eu preciso buscar ajuda. Busque ajuda. Busque, converse com alguém, né, de maior entendimento, porque nós precisamos recorrer aos médicos. Ele vai te orientar fisicamente e espiritualmente. Para você que está enfrentando algo hoje dentro do coração, na tua mente, precisa de uma palavra. Eu quero falar para você, aquieta a tua alma, né? Aquieta minha alma. Por que está abatida, ó minha alma? Porque se perturbas dentro de mim. É um salmo, né, da Bíblia. E eu quero dizer isso para você, aquieta. Que a presença de Deus venha sobre a sua vida através desta conversa, através desse podcast, através desse momento, que a presença de Deus venha envolver o teu lar, a tua casa. E o conselho que eu te dou é que você venha buscar mais da presença de Deus e venha buscar da palavra, porque a palavra dele cura, a palavra dele restaura, a palavra dele liberta, transforma, ela traz mudanças na nossa vida. Então, para você que hoje se encontra depressivo, triste, desanimado, o Senhor diz para você que Ele vai de encontro com a sua alma neste dia. Se esforce, tenha de bom ânimo, né? Não desista, como o Senhor disse a Josué, esforça-te, tenha de bom ânimo, Ele será contigo, Ele não vai te desamparar. Permaneça, é a palavra, permaneça. Permanecer fiel. Busque ajuda. Aquilo que o médico faz, né, te diagnosticando, te entregando um remédio, vai cuidar do teu físico. E o Espírito Santo, nosso Deus, vai trabalhar da tua alma, nos teus pensamentos, na tua mente, e você vai viver a cura, a transformação por completo. Posso deixar aqui um versículo para os casais também, sim, né? Com certeza. Como o meu casamento foi restaurado, vocês ouviram aí o testemunho, eu quero deixar algo para os casais, né, desse podcast que vai estar nos ouvindo, e que o Senhor venha abençoar o podcast Aliança Eterna. E eu quero deixar aqui uns versículos da Bíblia para os casais, né, que vão estar assistindo esse vídeo e vão estar sendo seguidores desse canal. E você que pode, compartilhe esse vídeo, compartilhe os demais vídeos, se inscreva no canal, porque grandes coisas o Senhor fará. Nós estaremos saindo daqui abençoados, e você vai abençoar alguém também compartilhando esse vídeo, não é verdade, Cleber? E eu quero deixar para a vida dos casais aqui uma meditação que se encontra em Eclesiastes, capítulo de número 4, versículo de número 9 em diante, que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se
esquentará. Versículo 12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O que Salomão está falando aqui é sobre a companhia, né? Ter uma companhia, uma amizade, um companheiro. E no dia de hoje o Espírito Santo falava exatamente para mim, Jéssica, em um casamento, que sejam os dois unidos. Porque o que vier contra, seja o inimigo, seja uma palavra ao contrário, alguém que venha contra mesmo para derrubar, é melhor que sejam 2, porque isso vai trazer maior resistência. Mas o versículo 12, que fala do cordão de 3 dobras, isso chamou muito a minha atenção, porque você imagina, se tornou um cordão, eram 3 cordas, que elas fazem ali a trança, e quando se trança não são mais 3, mas são 1. Então, olha o que a Bíblia está falando para a sua vida, para nós aqui. O Pai, que é Deus, você e seu esposo, você já imaginou como é que tenta, né, destruir, entrar com planos, seja do homem, seja da parte do maligno, você está unido em um propósito. É algo que, como uma trança, aquilo firme. Deus em primeiro lugar, depois o esposo, depois a esposa, e isso une-se em um propósito. E a Bíblia mesmo diz, não se quebra tão depressa. Então eu quero deixar essa palavra para os casais que vão entrar nesse podcast, vão estar aqui, né, seguindo a cada dia, ou vendo os vídeos nesse podcast Aliança Eterna, que você venha guardar isso para a sua vida. Que Deus venha ser a base do seu relacionamento, que você lute pela tua família, pela tua casa, e que você se apoie em Deus e que o Senhor, de verdade, eu profetizo isso para a tua vida, que o Senhor sustente a tua casa, a tua família, os teus filhos, e que através desse testemunho, através dessa palavra, você venha se permitir abrir o teu coração para viver o novo que Deus tem para a tua vida. Amém. Porque não adianta eu contar o meu testemunho e você não se permitir viver esse novo. Então, que a partir deste vídeo, a partir dos demais vídeos, a partir desse propósito, desse podcast, você venha dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu quero. Cumpra em mim o teu desejo, a tua vontade, o teu querer. Que o Senhor abençoe você, a tua casa, e que você venha viver coisas grandes e firmes, coisas que você não imagina, coisas que você não sabe. Não chegou ao seu coração, mas que Deus tem preparado para você e para sua casa. Amém, amém. Eu queria até, né, não dar um testemunho, mas falar um pouco de mim também, porque claro, quando a gente fala, né, eu tô falando hoje, né, Jéssica Barros está aqui, há 11 anos atrás, né, fotografando seu casamento, hoje a gente se encontrando aqui. É muito lindo É isso. muito lindo, exatamente, é muito lindo, porque por muito tempo eu também fiquei no mundo. Né? Talvez por muito tempo a gente se encontrou nesse mundo. Exato. E quando eu fui no culto, eu vi a Jéssica pregando, aquilo também foi maravilhoso. Quando eu vi o Emerson falando a palavra de Deus, eu falei, meu Deus, que lindo isso. Olha o que Deus faz, né? Olha o que Deus faz. E esse projeto, gente, eu tô aqui, né? A gente tá nervoso para falar, né? Porque a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem tudo para fazer e a gente não faz. Olha, não é querendo me engrandecer não, porque toda a honra é para Ele, mas eu fui um dos instrumentos, eu fui uma profeta do Senhor, né, para a honra dEle, pela misericórdia, para entregar uma palavra, né, Kleber, para a sua vida, com certeza. aonde o Senhor falava, Kleber, vamos, se levanta, lança a rede, porque grandes coisas o Senhor fará, e olha o que Deus faz. Exatamente. Depois dessa palavra, você creu na palavra. Exatamente. E aqui estamos no propósito dos céus, porque esse podcast é propósito de Deus. E esse dia, né, a minha esposa não estava, ela estava na escolinha, né, das crianças. Sim. E como a gente estava fazendo a live, a gente gravou a live e depois eu mostrei para minha esposa. Olha, como então Deus isso é maravilhoso, a gente realmente sentir a presença de Deus e sabendo que Deus está ali, ó. Exatamente. Dá o primeiro passo, dá o primeiro passo. Quando ela fala, né, do cordão de 3 dobras, o que trazendo para os dias atuais, só para simplificar um pouco mais, para você entender, é uma vida de oração, gente. Exatamente. É uma vida de jejum. É você acordar de madrugada, orar com sua esposa, é você subir no monte,
É você abrir um jejum pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês com seu esposo, com o seu filho. Isso é um cordão de 3 dobras. Você está em união com Deus, uma comunhão com Deus, né? Onde você vai, você abençoa. Vai com Deus. Deus é maravilhoso. Bom trabalho. Você levantar de manhã, tomar um café com o seu esposo. Exatamente. Né? Você poder almoçar com o seu esposo. Exatamente. Você poder jantar. Quantas pessoas não têm essa oportunidade? Exatamente. Né? Nesse bate-papo que a gente está tendo aqui agora, são coisas simples que alegram o nosso dia. Exatamente. Né, Kleber? Um bom dia, um como foi seu dia. Quando você tem, eu falo que a gente tem que conhecer o temperamento do nosso esposo, né? O dia que ele não tá legal, a gente respeita, porque nem tudo é lindo. Nem tudo é flores. Mas vai ter dias que nós precisamos ser sábios. Quando um fala, o outro escuta. Quando um está mais nervoso, o outro procura manter a calma. E assim nós vamos levando. Deus vai nos dando graça. E quantos casamentos, né? Quantas das vezes, né? Se destrói às vezes pela falta mesmo de comunicação. Companheirismo. Mas o Senhor, Ele é aquele que Ele tem o controle de tudo. Tudo está no controle das mãos do Senhor. Amém. Jéssica, obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite. Foi um prazer imenso ter você aqui com a gente. A gente aprendeu muito, né, com a Jéssica hoje, né? Creio que muitas almas, muitas vidas podem ser alcançadas e transformadas através desse testemunho de vida, né? Pessoas aí que estão em depressão, que já passou por esse processo também e teve vidas transformadas. Jéssica, mais uma vez, muito obrigado e um prazer ter você aqui com a gente. Olha, eu que agradeço. Eu falo que já que a gente vai terminar mesmo, eu quero dizer isso aqui é cumprimento de promessa em minha vida. Amém. O Senhor usou pessoas para dizer, né, que grandes coisas o Senhor estaria fazendo. E por mais que às vezes seus olhos ainda não vejam isso, você não enxerga, isso aqui é um propósito de Deus. E você vai abençoar muitas vidas. Então eu estou vivendo o cumprimento de uma promessa aqui hoje. Amém. Do que o Senhor tem para minha vida. Então eu quero te agradecer. Obrigada, eu me sinto honrada, eu me sinto grata e que Deus abençoe a vida de cada público. Eu creio que isso vai alcançar muitas pessoas. Obrigada a você que ficou conosco até agora, assistiu o vídeo. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal. Se inscreva no meu canal também, se me dá liberdade para anunciar. Se inscreva no meu canal, Jéssica Barros. E sempre que eu puder, eu estarei divulgando os vídeos também, né, do Aliança Eterna. Estarei fazendo ali a divulgação para o pessoal compartilhar, se inscrever. Então, você que pode, corre lá já, se inscreve, ativa o sininho aqui no podcast Aliança Eterna. E o meu canal é Jéssica Barros. Se você colocar no YouTube Jéssica Barros Pregação ou Jéssica Barros, você vai encontrar ali. Se inscreva, sempre vai ter uma palavra de Deus para edificar a nossa vida. Então, eu quero agradecer você que ficou conosco até agora. Muito obrigada. Que você assista esse vídeo, compartilhe com mais alguém e que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida a cada dia. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Muito obrigada, Kleber. Foi muito bom estar com você. Parabéns. Parabéns. O cenário está maravilhoso. Cada detalhe, a gente vê o seu empenho, né? A sua persistência, tudo que você fez. Isso aqui é só o começo da grande pesca maravilhosa que o Senhor tem para fazer através desse propósito. Haverá um dia que você lançará a rede e você vai falar: Senhor, que pesca maravilhosa é essa? Mas é a mão do Senhor abençoando. E em nome de Jesus eu profetizo que esse canal flua e seja uma bênção para a sua vida, para a vida da tua esposa. Mande um abraço para a tua esposa. Que o Senhor abençoe você, abençoe a tua casa, a tua família. E eu sou grata. Obrigada pela oportunidade. Para mim foi uma honra estar com o público e estar com você aqui nessa noite, né? Nesse dia. Eu que agradeço, Jéssica. Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Segue a gente lá, se inscreve. Toda semana a gente quer deixar um vídeo aqui, a gente quer deixar um testemunho aqui também. Tá bom? Isso é bênção. Grande abraço. Deus abençoe vocês. Fique na paz do Senhor. Amém.